Então, vamos aprender hoje crase? Tanta gente pergunta, quando é que eu uso a crase? Bem, para começo de conversa, a gente não usa a crase. Ela existe ou não existe. O que nós vamos fazer é colocar aquele acento, que a gente chama de acento grave, para indicar que a crase existe, naquela frase que a gente está vendo. Aqui, por exemplo, vou à praia. Por que eu tenho crase? Porque eu tenho a mais a. Então, gente, para começo de conversa, crase é isso. É a mais a, e aí a gente tem esse azinho com acento grave. É a crase. Por que existe a crase aqui nessa praia? Nessa frase? Porque quem vai a algum lugar. Então, eu já tenho o a do verbo ir. Eu vou a algum lugar. Aí eu tenho depois a palavra praia. É uma palavra feminina e que aceita artigo, o artigo a. Quer ver? Para terem certeza, experimentem começar uma frase com a palavra praia. Você diz, praia é bonita, ou a praia é bonita. A praia, não é verdade? Então, ó, você tem os dois as. Vou à praia. Eu estou acentuando, enfatizando o emprego da crase aqui, a existência da crase. Vou à praia. Na verdade, a gente não precisa desse exagero de a, A gente diz simplesmente, vou à praia. Pronto. Mas quando se escreve, a gente já sabe que vai ter a crase. Por quê? Porque quem vai a algum lugar, e a palavra praia é uma palavra feminina que admite o artigo a. Então, eu tenho a mais a. Para vocês terem certeza de que eu tenho esses dois as aí, ou seja, um a preposição, um a preposição mais um a artigo, experimentem trocar pela expressão para a. Viu? Vou para, preposição, a, artigo, praia. Vou para a praia. Então, crase, Vou à praia. Esse é o princípio básico da crase, certo? Eu vou usar sempre que eu tiver uma palavra que pede a preposição a e depois uma palavra que aceita o artigo a, que pode ser usada com o artigo a. Então, a união desses dois as é que vai formar a crase. Então, a gente diz a crase existe. Então, o que é a crase, gente? É a união de preposição e artigo. O a preposição mais o a artigo. Vejam esse exemplo. Ele chegou à cidade. Quem chega? Chega a algum lugar. A palavra cidade não é uma palavra feminina que aceita o artigo a? Então, pronto. A crase existe aí, certo? Então, ele chegou à cidade, certo? Quem chega, chega a algum lugar. Cidade. A cidade é bonita. Ó, artigo a. Então, pronto. Crase. Não é simples? Então, a filha é igual à mãe. Ó, quem é igual, o que é igual, ou quem é igual a alguma coisa. Então, é igual a. Eu tenho aí o a preposição. Aí depois eu tenho a palavra mãe, que é uma palavra feminina que admite o artigo a. A mãe dela é bonita, ó. A mãe dela, a mãe, Então, pronto, eu tenho a crase, por quê? Porque eu tenho o artigo a precedido da preposição a. Então, eu tenho a crase, Obedecemos às leis. Obedecemos às leis. Ó, quem obedece, obedece a alguém, obedece a algo. Então, eu tenho depois a palavra leis. As leis são feitas para serem obedecidas,
certo? Então, olha, o verbo obedecer pede a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém, a alguma coisa. A palavra leis é um substantivo feminino que admite o emprego do artigo, né? As leis devem ser obedecidas. Então, pronto, eu tenho a crase. Reparem, o as está no plural, porque ele está se referindo à palavra leis, que está no plural, feminino, plural. Certo, gente? Então, estão vendo aí como é simples o emprego da crase? Eu tenho que ter uma palavra antes, pode ser um verbo, ou como, por exemplo, ele chegou, ele vai, quem vai a, quem chega a. Ou pode ser uma palavra que pede a preposição, como nós vimos aí o exemplo com a palavra igual. Ela é igual a mãe, né? Vejam nos outros exemplos como eu não preciso da crase. Por quê? Olha, ele visitou a cidade. Ele chegou à cidade e ele visitou a cidade. Por que aí eu não tenho crase? Porque o verbo visitar não pede a preposição a, não é? Eu visitei o bairro, eu visitei meu amigo. Você não emprega a preposição a com esse verbo, né? Você não diz eu visitei a meu amigo. Não, eu visitei meu amigo. É um verbo que não pede a preposição a. Então, mesmo que depois dele eu tenha uma palavra feminina que admite o artigo a, como nós vimos, que é a palavra cidade, eu não vou ter a crase. Por quê? Porque o verbo que veio antes não pediu a preposição a, então eu só tenho um a, o a, artigo da palavra cidade, né? Conheço a mãe de Ana. Eu conheço você, eu conheço a cidade, eu conheci todos. Não pede a preposição a. Esse verbo não pede a preposição a. Para você ter certeza disso, você faz como eu estou fazendo. Emprega em várias frases. Eu conheci teu pai. Cadê? Não tem a preposição a, né? Eu conheço você. Não tem a preposição a. Então, pronto. Não tem como eu colocar o acento aqui indicativo de crase. A palavra mãe, como nós vimos no exemplo anterior, ela é feminina, uma palavra feminina, admite o artigo a, mas eu não tenho o outro a, que é o a preposição. Conheço a mãe de Ana, pronto, simplesmente, né? Aceitamos as leis. Eu aceito sua palavra, eu aceito o que você diz, né? Eu aceito meu destino. Não tem preposição para esse verbo aí, né, gente? Então, eu não tenho o a preposição para unir aqui com o as, artigo de leis. Então, eu só tenho o artigo as leis. Então, eu não tenho por que ter crase. Gente, olha, é uma questão de pensar. Não é uma questão de decorar o que é uma crase. É a mais a. Então, eu preciso ter os dois as, na verdade. Quer ver? Você diz assim, eu andei a cavalo. É crase. É nada. Não tem nada de crase aí. Por quê? A palavra cavalo tem artigo a? Você não diz a cavalo, você diz o cavalo. Como é que eu vou colocar uma crase aí? Como é que eu vou indicar a existência de uma crase numa frase como andar a cavalo, se eu não tenho nem sequer o artigo a? Eu posso até pensar, andar a. Sim, tem a preposição a. Mas a palavra cavalo não admite o artigo. Então, eu só tenho um a. Se tiver um a aí, é só um. Então, não tem crase. Então, veja, gente, é uma questão da gente parar e pensar. Nós vamos falar nesta aula e no decorrer de outras, nós vamos falar casos em que a gente emprega a crase, casos em que o emprego da crase é duvidoso, é possível ou não, né? Eu acho mais interessante a gente falar logo dos casos em que a crase é proibida. Quando é que a crase é proibida? Claro, diante de palavras masculinas. Então, quando você diz assim, comprar a prazo. Gente,
como eu vejo essa palavra prazo com uma crase antes, né? Compras a prazo. Compre a prazo. Sim, prazo é uma palavra feminina? Masculina, né? O prazo. Então, gente, como é que eu vou ter crase aí? É uma questão de lógica, na verdade? Não é questão de adivinhar. Então, comprar a prazo não tem crase. Por quê? Porque antes de palavra masculina, eu não emprego crase, como eu disse ainda agora, andar a cavalo. Não tem, certo? Diante de verbos, a gente não emprega artigo antes de verbo. Nem o, nem a. Então, se eu não tenho artigo, eu também não posso ter a crase. Você diz o ver, você diz a comprar, né? Não, você não emprega artigo antes de verbo. Então, se você não emprega artigo antes de verbo, você não tem o a. Então, você diz assim, ó, ficava a contemplar a paisagem. Ele gostava de contemplar a paisagem. Ficava a contemplar. Aí as pessoas que não param para pensar na informação correta vão pensar, tem crase, não tem, eu acho que fica bonito, ficava a contemplar, acho que tem. Não, não tem não. Por quê? Porque diante de verbo não tem artigo, né? Diante de pronomes de tratamento, vocês não sabem quantas vezes eu já fui corrigida por algumas pessoas que pediam que eu redigisse um ofício e eu colocava lá, solicitamos a vossa senhoria. Aí a pessoa lia, Núbia, não tem uma crase aqui, solicitamos a vossa senhoria? É bonito, mas não existe. Diante de pronome de tratamento, não tem crase. Quem solicita algo a alguém. Tudo bem, temos aí a preposição a. Hein? Eu solicito alguma coisa a alguém. Tá aí a preposição a. Mas antes de pronome de tratamento, você não emprega artigo. Quer ver? Pense. Você vai dizer, a vossa excelência chegou cedo. Diz assim? Você diz apenas, vossa excelência chegou cedo. Não é? Então, como é que eu vou ter a crase antes desses pronomes de tratamento? Solicito a vossa excelência, patati, patatá, não é? Sem crase. Eu já declarei isto a vossa senhoria, sem crase, é pronome de tratamento. Quais são os únicos pronomes de tratamento que vão admitir a crase? Senhora e senhorita. Por quê? Porque você pode usar o artigo antes dessas palavras. A senhora está muito bonita hoje. A gente não diz assim, mamãe, a senhora está muito bonita. A senhorita é bela. Admite o artigo. Se admite o artigo, admite a crase. Então eu digo, perguntei à senhora. Crase. Por quê? Porque quem pergunta algo a alguém. Eu tenho a preposição a. E a senhora admite o artigo. Então, se eu uso antes uma palavra que aceita a preposição, que pede a preposição, né? Quer ver? Eu digo assim, perguntei uma informação, pedi uma informação à senhorita. Eu pedi algo a alguém. A alguém, eu tenho a preposição a. E a palavra senhorita, como a palavra senhora, admite o artigo a. Então, eu tenho a crase. Certinho, gente? Nós vamos continuar falando disso nas próximas aulas. Eu não quero que vocês vejam tudo de uma vez só, porque pode confundir as coisas. Então, a primeira informação que a gente tem a respeito da crase, gente, é que eu preciso de 2 As. Um A mais um A para ter a crase, né? Vimos casos em que a crase, alguns casos, vamos ver outro, em que a crase é proibida, diante de palavras masculinas, diante de verbos, diante de pronome de tratamento, que são palavras que não aceitam artigo. Vão pensando aí e nós vamos acrescentar na próxima aula mais algumas informações a esse respeito. Quando você diz assim, eu perguntei para ele
se isso era verdade. Ó, eu perguntei para ele. Você pode dizer perguntei para a ele? Não, não é? Então, olha só. Se eu digo perguntei para ele e não perguntei para a ele, e nem digo perguntei para a ela, suponho então que seja absolutamente inadmissível empregar ou indicar a existência de uma crase antes de pronomes assim, não é verdade? Então, vamos sempre pensando antes da gente jogar lá o acento indicativo da crase. Vamos pensar. E na próxima aula a gente continua falando desse assunto. Ok, pessoal? Então, um abração e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.